Você quer ter acesso à geladeira de Deus? Bom, se você ficou curioso e quer saber como ter acesso à geladeira de Deus, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar o segredo, a chave para você ter acesso à geladeira de Deus. Bom, eu sou Maicon Ramos. Se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curte esse vídeo, tá? E nesse canal aqui a gente fala sobre o reino de Deus, beleza? Bom, antes de eu começar a falar sobre esse segredo, ensinar para você essa chave, eu preciso contar uma história rapidinho, uma história que aconteceu real, tá? Com o meu filho, que foi quando me inspirou a fazer esse vídeo aqui, falar sobre acesso à geladeira de Deus. Meu filho hoje é o Rafael, né? Tem 5 anos, e ele, antes de ter 5 anos, lá para os 4 anos, 3 anos, assim, ele sempre vinha à geladeira e não tinha força suficiente para poder abrir a geladeira sozinho, para pegar o Danone, o Yakult, o suco, né? E aí ele sempre vinha, tentava abrir a geladeira sozinho, não conseguia, e vinha até a mim e pedia: pai, pega o Yakult, pega o Danone, pega o suco. E eu vinha aqui e sempre pegava para ele. Ele sempre fazia isso, tentava até abrir a geladeira e não conseguia, e aí sempre me pedia. Um belo dia, ele foi crescendo, foi criando maturidade, foi criando confiança, foi crescendo em força. Um belo dia ele veio na geladeira sozinho, sem falar comigo, conseguiu ter força suficiente para poder abrir a geladeira. E aí ele pegou o Danone, pegou o Yakult, pegou o suco, pegou as coisas que ele queria ali. A partir desse dia, ele não me pediu mais Danone e Yakult. Ele vinha direto na geladeira e pegava o que ele queria. E aí um belo dia, quando ele foi fazer isso, porque ele começou a abusar, né? Começou a pegar Danone demais, suco demais, e aí queria toda hora pegar Yakult e Danone. Um belo dia ele veio sozinho, eu vi ele vindo para a cozinha, fui atrás dele. E aí quando ele abriu a geladeira e para pegar um Yakult, eu parei e falei: Rafael, por que você não pede para o papai para pegar o Yakult e o Danone para você? Quando eu falei assim para ele, no meio da frase, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo tremendamente, como se aquela fração de segundos ali, né, coubesse ali um texto inteiro. Foi naquele momento que Deus falou comigo o seguinte: bom, antes ele não tinha força suficiente para poder abrir a geladeira. Agora ele tem. Antes ele tinha a posse do Danone, do Yakult, mas ele não tinha o acesso à geladeira porque ele não tinha força suficiente para poder abrir a geladeira. Mas agora ele tem. Então, antes ele tinha posse e não tinha o acesso. Agora ele tem a posse, porque é dele o Danone, mas ele também tem o acesso, porque ele tem força e maturidade suficiente para poder chegar aqui e abrir a geladeira por conta própria. E aí é que chega no X da questão desse vídeo. Muitos de nós não temos força suficiente para poder pegar o que a gente quer, para poder acessar o que já é nosso por herança. Porque nós cremos, nós sabemos que aquele que aceita Jesus se torna co-herdeiro com Cristo. E se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. E se nós temos um Pai, nós somos herdeiros, somos seus herdeiros. Então nós temos acessos, nós temos posse de muitas coisas. Porque no início, lá no início do mundo, Deus nos colocou aqui nesse mundo para dominar, sermos os governantes. Só que depois da queda do homem, nós não conseguimos mais ter esse domínio. E através do sacrifício e da morte e da ressurreição de Cristo na cruz, passamos a novamente ter esse acesso, ter esse direito, tá? E sermos herdeiros. Então, a partir desse momento, nós temos a posse e nós temos o acesso. Nós temos a posse, nós temos o acesso. Você tem a posse e agora, através de Cristo, você pode ter o acesso. Mas por que muitos cristãos não têm o acesso? Porque simplesmente ainda não chegaram no tempo de maturidade. Simplesmente porque ainda não tem força suficiente para poder acessar a geladeira. E aí tem que estar toda hora pedindo a Deus. Só que Deus, ele quer que nós crescemos. Olha só, hein? Aí está o ponto-chave. Ele quer que nós crescemos e avancemos no relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que a gente cresce e avança no relacionamento com Deus, nós passamos a ter um Pai, nós passamos a confiar no Senhor, nós passamos a mergulhar mais fundo, nós passamos a ter um relacionamento mais intenso e mais próximo de intimidade com Deus. A partir do momento, a partir do ponto em que
nós vamos estar tão maduros, nós vamos estar tão crescidos, que a gente não vai mais precisar ficar pedindo a Deus. Porque Deus já nos deu o Danone, Deus já te deu o Danone, o Yakult, nessa analogia, né? Deus já te deu. Você já tem posse. A vitória, Deus já te deu a posse da vitória. Só que você ainda não conquistou. Você não tem acesso à vitória ainda, porque, de repente, você ainda não cresceu o suficiente para poder ter acesso. Você ainda não está maduro o suficiente para poder ter acesso ao que Deus já te deu. Então, muito crente hoje está aí querendo uma bênção, querendo uma vitória há tantos anos, mas por que não consegue? Por que não tem esse acesso à vitória? Porque ainda não cresceu o suficiente, não tem relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus o suficiente, não mergulhou ainda no rio mais profundo para poder ter o acesso ao que Deus já liberou. Deus já liberou a vitória para você. Deus já liberou a vitória para você. Só que você ainda não pegou ainda, tá ali, ó, pertinho de você, pertinho para você ter o acesso à vitória. Mas por causa da tua imaturidade, porque você ainda é criança ainda, você tem que ficar pedindo a Deus algumas coisas. Deus te dá algumas coisas. Mas o extraordinário de Deus se consegue o acesso quando você tem relacionamento. O extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida quando você tiver maturidade, relacionamento com o Pai. Quando você tiver intimidade com o Pai, quando você mergulhar fundo nesse rio. Então eu não vou me alongar mais nesse vídeo aqui. A mensagem, o segredo, a chave é essa. Relacionamento com Deus. Crescimento espiritual. Ó, avance, não pare ali no 30. Cresça no 60 e busque o 100. Tá? Não pare no 30, não pare só na salvação. Avance, cresça, se movimente. Queira ter um relacionamento com Deus puro, de intimidade, de prazer, de obediência, de agradecimento, porque nesse caminho de crescimento você sai da posse para o acesso. Amém? Então fique com essa palavra.